Eu sou o Guilherme Alves e empreendo com o Riff Cowork há mais de 5 anos, um ecossistema com mais de 1.000 CNPJs clientes. Serei o seu hoster no podcast do MVP A Nota Fiscal, o podcast com dicas práticas de como criar a primeira versão da sua ideia e como você pode vender e escalar seu negócio. Vamos que vamos! Você ter o conhecimento técnico é essencial, como a gente já disse, mas você também precisa entender da parte de soft skills. E a conversa hoje é com Ana Uriarte e com João Thompson, os fundadores da EduTech Happen e do aplicativo Quark, solução focada no desenvolvimento de habilidades comportamentais que já impactou mais de 45 mil alunos da rede pública do Brasil. A gente fez muita entrevista com pessoas de RH para entender, poxa, o que te faz contratar alguém? Por que dessa frase de contrato pelas habilidades técnicas, demite pela comportamental? O que acontece? Ana, seja muito bem-vinda. E eu já queria começar com uma perguntinha para você, que é a seguinte. O que é uma EdTech, uma EduTech, né? E qual o problema que a Happen resolve? Maravilha. Quando a gente fala de startups, né, a gente usa muito o termo verticais, que são essas definições assim, do que a startup resolve, né? Qual o problema que ela resolve, qual o mercado que ela atua. E EdTech são startups que atuam no mercado de educação especificamente. A gente tem Health Techs, né, que são startups na área de saúde. Enfim, tem vários techs alguma coisa. Exato. E a Happen né, sempre foi muito focada nesse mercado de educação. E o problema que a gente resolve é a falta de desenvolvimento de habilidades comportamentais no ensino tradicional. Olhando principalmente para o ensino técnico, ensino superior, no Brasil, em grande parte, assim, principalmente do Ocidente, a gente tem uma trilha profissional que é muito técnica. Então, por exemplo, a minha área de formação, né, de João, que é engenharia civil, a gente teve cadeiras de ciências de materiais, aço e madeira, concreto 1, 2, 3, 4. Concreto 1, 2, 3. 1, 2, 3, né? Diga aí, que viagem, meio nossa. mundo de físicas. Exato. Mas não teve uma aula sobre comunicação, sobre negociação, sobre inteligência emocional. Então, a Happen atua nesse mercado assim, de desenvolvimento de habilidades comportamentais. Perfeito. Olha só, né? E a gente sempre fala que, assim, não é que a parte técnica não seja necessária, né? Ela é extremamente necessária para a sua futura profissão. Então, se você faz um curso de contábil, você precisa ver a parte técnica de contábil. Engenharia, como a gente fez, a gente precisa ver a parte técnica de engenharia. Só que quando você vai para o mercado de trabalho, né, você é lançado num ecossistema, num sistema ali que você vai precisar interagir com outras pessoas, né? Então, trazendo um pouco da gente, do começo da formação profissional da gente, né? A gente, normalmente, quando você está na área de engenharia civil, você vai para a obra ou você vai para o escritório. Eu fui para a obra, né? Então, lançado ali em obra, tinha que lidar com diversos tipos de pessoas, né? Tinha que, muitas vezes, gerenciar a obra em diversos momentos, e isso lá com 18 anos, 19 anos, 20 anos, lá atrás, sem saber muita coisa sobre como é que eu me comunico com a pessoa, como é que eu me comunico com a pessoa mais velha, como é que eu faço uma ligação para um fornecedor, às vezes, para cobrar um pedido que está atrasado, alguma coisa do tipo, e tudo isso são essas habilidades comportamentais, né? Perfeito. Muito mais do que as habilidades técnicas. Você precisa ter as habilidades técnicas, sim, mas precisa também desenvolver essas habilidades comportamentais para que quando chega esse momento você tenha ali um jogo de cintura para poder, né, desenrolar e conseguir superar aqueles desafios ali, sabe? Entendi. Então, tipo assim, vamos imaginar que eu tenha grandes habilidades em desenvolvimento na área de inteligência artificial. E eu sou o cara topado nisso. Não adianta de nada eu ter vários conhecimentos técnicos em inteligência artificial se eu não souber, por exemplo, fazer uma venda, se eu não conseguir persuadir um cliente, me comunicar com um usuário. É basicamente isso. Então, a importância de soft skills vem nesse sentido. Isso, para o empreendedor, principalmente, né? O empreendedor, ele basicamente é 80% de soft skills, né? Na maior parte do tempo. Ele vai precisar gerenciar o time, fazer venda. Então, para o empreendedor, totalmente, né? Para uma pessoa que trabalha dentro de uma empresa também, né? Você ter o conhecimento técnico é essencial, como a gente já disse, mas você também precisa entender da parte de soft skills, até para entender coisas como inteligência emocional, né? Então, entender que em certos momentos pode ser melhor você, às vezes, não dar uma resposta para o seu chefe ou alguma coisa do tipo, como você vai reagir a algumas demandas, né? Então, pode ser que você tenha um líder ali, um chefe, uma chefe que age de uma maneira mais bruta e você precisa entender como é que você vai lidar com isso. Então, são várias minúcias ali que você utiliza essas habilidades comportamentais, né? Seja você empreendendo, liderando um projeto, ou seja você, de fato, meu trabalho é eu e o computador aqui, eu e linha de código. Só que vai ter momento em que você vai ter que parar a linha de código, você vai estar produzindo aquilo ali para alguém, né? Seja o seu chefe, seja um cliente, seja a equipe. Então, vai ter momento que você vai precisar parar e conversar com outras pessoas. E até quando você está só você, a linha de código, você precisa também entender um pouquinho, ter autoconhecimento, inteligência emocional também, para entender, caramba, eu estou errando um pouco aqui, e aí tem gente que já se desespera, já não consegue mais encontrar o erro e tal. Então, respirar fundo, entender um pouquinho dessas técnicas também para você
poder, mesmo que seja só você e o computador, você poder desempenhar um papel legal ali também, sabe? Caramba. Tem uma frase que é muito comum de RHs, assim, que foi uma coisa que a gente aprendeu muito nesses últimos anos, que a gente contrata a pessoa pelas habilidades técnicas e demite pelas comportamentais. Essa frase é super clichê, inclusive tem alguns RHs que hoje em dia falam que essa contratação já não existe mais só por habilidades técnicas. Então, até na hora da contratação, você precisa de habilidades comportamentais. Mas a moral, assim, dessa história é justamente essa. Às vezes tem uma pessoa que tem um currículo excelente, fez MBA fora do país, sabe falar não sei quantas línguas, tem tal licença, tal outra e tal, mas quando chega na equipe, apresenta esses problemas que Thompson falou, assim, aquela pessoa que ninguém quer trabalhar com ela, aquela pessoa que protela, não consegue entregar uma atividade, sabe? Então, tem a gente diz que tem essas duas grandes bolhas, assim, né, no mercado de trabalho, essas habilidades técnicas e comportamentais que tem que andar casadinhas. Massa. E já que vocês são empreendedores e vocês hoje... Uma pergunta, o time de vocês está com quantas pessoas hoje? Hoje a gente tem um time ali de 6 a 5 pessoas, né? Certo. Sem contar o pessoal que mentora a gente, que dá todo o suporte e conselheiros. Ah, Sim, fala sim, também então. desse número aí, esse número é importante. Hoje a gente tem, acho que são 3 principais São conselheiros, 8 né? todo mundo, né? Ah, entendi, perfeito. E para lidar com todas essas pessoas, qual é a soft skill mais relevante? Essa é a pergunta Né, que de todo $1 mundo milhão sempre de faz, dólares, né? né? Pois é, Qual é a eu ia- mais, qual é a Mais principal? importante. Exatamente. Ou conjunto, assim, qual é as duas ou três? A gente também tem a resposta padrão, que é nenhuma soft skills ela é mais relevante do que outra. Assim, você vai utilizar ela em diversos momentos, né? Então, comunicação é extremamente importante. Você precisa comunicar para um empreendedor, para você comunicar para a equipe, para um cliente, né? O que é que você precisa? Muitas vezes o pessoal confunde comunicação com oratória, né? Você saber apresentar e tudo mais. Não é Sim. só isso, né? Você saber passar uma ideia clara daquilo ali que você está querendo falar, né? Sim. Aí, só comunicação puxa a liderança também, porque para você liderar, você precisa se comunicar bem, né? Você precisa passar essa ideia. Então, todas essas soft skills, essas habilidades comportamentais, elas são muito interligadas, né? Certo. Então, a gente muitas vezes coloca ela em certas caixinhas, né? A liderança, comunicação, para facilitar o entendimento das pessoas. Mas eu posso dar um curso de liderança, vamos dizer assim, e botar várias coisas de comunicação, de autoconhecimento ali dentro, porque Saquei. fazem sentido também, sabe? Então, é difícil dizer assim, a mais importante é isso, é aquela e tal. A gente sempre diz que é um conjunto ali dessas habilidades que são extremamente importantes você desenvolver, né? Entendi. Poxa, isso é muito interessante, né? Porque às vezes eu fico me deparando com alguma situação adversa e você falou algo massa agora, eu fiquei pensando assim na questão da liderança situacional. Ou seja, a depender da situação, a gente utiliza algum tipo de habilidade, então, né? Aí realmente faz sentido. Não é que exista a principal, mas a depender da situação, você vai precisar ser uma pessoa mais criativa ou mais comunicadora, ou vai ter que ter uma inteligência emocional maior, porque, sei lá, tá com... Alguém passa na frente no trânsito e você ali, se você usar a sua habilidade de comunicação, você vai fazer, vá para aquele canto. Exato. Mas se você usar a sua inteligência emocional, você freia o carro ali e faz, tá, beleza, tá tranquilo, né? Caramba, isso é interessante, gente. Olha, é uma perspectiva que eu não tinha observado ainda. Mas... Tratando, assim, das pessoas, né? Já que vocês lidam com pessoas hoje, assim, pensando, assim, nos desafios hoje, assim, de lidar com pessoas, o que é que tu pode trazer, Ana, assim, que pega, assim, poxa, eu acho que esse é o maior entrave que existe, assim, em liderar pessoas, já que você é uma mulher que está liderando um time de quase 8 pessoas. Eu acho que as pessoas têm uma dificuldade com empatia, assim, principalmente. Empatia? Eu sinto, às vezes. E o que é empatia? Empatia, a gente fala que é aquela habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Sei lá, uns 10 anos atrás, quando esse conceito, principalmente na área de design, começou a surgir mais, ele era muito forte. Hoje em dia, a gente já tem uma noção de que é impossível você se colocar 100% no lugar de outra pessoa, porque a pessoa vem de outro contexto, vem de outra realidade, né? Cada um de nós é fruto de tudo que aconteceu com a gente na nossa vida, então é impossível eu querer me colocar no teu lugar, por exemplo. Porque a gente veio de... Por mais que a gente more na mesma cidade, faça parte da mesma bolha, trabalhe com coisas mais ou menos parecidas... É muito difícil. E eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de... Poxa, quando chegou uma informação em mim, Guilherme fez alguma coisa no trabalho aqui que eu não gostei. Mas por que será que ele fez isso? Será que ele teve alguma dificuldade? Ou será que... Não, a gente tem essa coisa de tipo... não. Se ele fez, me prejudicou e agora já estou estressado com isso, sabe? Acho que a gente tem essa dificuldade de... Deixa eu chegar nele, deixa eu tentar entender se teve alguma coisa, se eu posso ajudar de alguma forma, sabe? Tem até, eu estava brincando, porque essa semana a gente teve um encontro de professores da Quark, né? Sim. E aí, essa semana era sobre gestão de conflitos e tal, e aí eu falei uma frase que tem aquele ditado famoso que é olho por olho, dente por dente. E aí tem uma frase que a gente sempre fala nas formações de comunicação não violenta,
violenta, que é olho por olho o mundo ficará cego, que é justamente isso, assim, se toda vez que Gui fizer alguma coisa comigo que eu não gostei, eu vou ficar estressado e vou fazer com o Thompson vai ficar estressado e vai fazer contigo de novo, e aí vai virar aquele fuzuê. Então, acho que essa habilidade de, assim, calma aí, deixa eu entender o que foi que aconteceu com essa pessoa e como é que eu posso ajudar e não só apontar o dedo, eu acho que é uma habilidade importante, assim, sabe? Cara, isso é legal. Tem até um filme, eu acho que é um filme nordestino, que é um irmão que mata o outro, aí sai um matando o outro. Eita. Até que não tá sobrando quase ninguém na cidade. Eu esqueci agora qual é o nome desse filme. Mas eu vou tentar a ideia é resgatar. essa aí. Realmente, não vai sobrar ninguém, né? Quando você vê, é uma cidade fantasma, né? A história de muita cidade em Pernambuco. Pois é verdade. E eu acho, inclusive, que o pós-pandemia agravou isso, assim, porque antigamente, quando a gente tá assim, pessoalmente, tem alguma treta, né, alguma rusga, a gente tá perto, né, minimamente, vamos tomar um cafezinho e as coisas vão se amenizando. Eu acho que no cenário virtual que a gente vive hoje, onde quase todo mundo trabalha de forma virtual, não existe essa conversinha de corredor, sabe, esse momentinho do café onde você vai, conversa sobre uma besteira e aí o clima vai se amenizando. Se acontecer algum atrito ali, alguma falha, se não tiver uma ação ativa de Guilherme, senta aqui, vamos conversar sobre isso, aquilo não é resolvido, sabe? Entendi. Então, eu acho que nesse pós-pandemia virtual, /híbrido que a gente tem vivido, eu acho que é uma coisa, uma red flag, né? Uma bandeira vermelha ainda maior pra gente prestar atenção, sabe? Muito legal. Teve um livro que eu li de Reed Hastings, né? Que é o criador da Netflix, né? Que é o nome do livro é A Regra é Não Ter Regras. Eu adoro esse livro. E aí tem uma das passagens do livro que ele fala que nas reuniões que ele faz, ele assim, privilegia o feedback claro, estruturado e transparente na frente de todo mundo. Sim. Então, tipo, se faltou alguma coisa, precisa ser dita para todos para que crie um alinhamento para que isso não seja feito mais entre as pessoas. Mas ele falava que quando tinha mesmo tendo esse alinhamento presencialmente, algumas pessoas ficavam intimidadas com a situação. Sim. Mas ele trazia que, tipo, se ficou intimidado, a gente vai conversar no canto, isso se alinha. Mas a gente precisa trazer transparência dentro do processo. Né? E transparência, às vezes, não é uma coisa... Às vezes, a verdade, né? O jeito como é dito, que aí também tem bastante da comunicação não violenta, né? Que também entra como outra soft skill. Mas olha só quanta coisa. Gente, então, olha só, 6 pessoas, né, no dia a dia, mais 3 pessoas como conselheiros, né? Tem vocês 2, né? Nosso time está crescendo, né? E quantos professores ao todo estão, assim, como embaixadores e tal, que vocês estavam mencionando? Hoje então, tem mais de 73 professores. Caramba! Em Pernambuco ou espalhados? Acho que é mais em Pernambuco, certo. Né? A população é bem maior em Pernambuco, né? Acho que a gente tem a comunidade de professores, né? Naquele grupo a gente tem mais de 70 professores, 73 professores, né? Fazendo parte ali. E aí a gente faz alguns encontros, né? Quinzenais ali para trazer um conteúdo legal, né? Para, enfim, entender como é que estão também esses professores. A gente trouxe da última vez... isso sobre gestão de conflitos, né? Que, enfim, sala de aula, o que mais tem ali é conflito, né? Sim. Então, a gente tenta trazer um pouquinho também, né? Para ajudar a trazer essas habilidades comportamentais, né? Soft skills para os professores também, né? A plataforma da gente, que é a Quark, que a gente vai falar, né? Daqui a pouco. Já pode aproveitar focada, agora, né? Já fala da Quark aí. É muito focada no aluno, né? Mas dentro desse ecossistema da educação tem um ponto muito importante que é o professor, né? Então, a gente também tá entendendo como é que a gente pode, né, auxiliar, começou essa comunidade também, porque são eles que, enfim, estão ali no dia a dia com os alunos, são esses replicadores e tal, então a gente tem essa estratégia também focada neles, sabe? Massa, perfeito. Ó, esse primeiro momento é mais para a gente entender o business de vocês, né? Isso é muito interessante. Então, olha só, vencida essa primeira parte, eu queria entender agora o MVP. Então, fala, tipo assim, tá falando quack. Acho que até imitei direitinho, né? Tem um sentido por aí, né? Mas olha só, tipo, me fala do mínimo produto viável de vocês. Assim, qual foi primeiro produto, aliás, a primeira versão de alguma coisa que vocês lançaram na Happn? Eu queria entender a evolução dessa primeira coisa até hoje, assim. E hoje tá bem estruturado, né? Massa. Tô sentindo que tem alguma coisa engraçada vindo por aí, né? Não, é só porque acho que a história é longa, assim, né? Quando a gente fala da Quark, a gente tem que falar da Happn em si, né? A Happn é o CNPJ, é a empresa, né? A Quark é um produto derivado ali da Happn. E a Happn, ela surgiu muito dessa inquietação que a gente tinha, né? A Ana fez a UPE, né? Que é a Universidade Estadual. Eu fiz a Unicap, que é a Católica. E a gente via dentro do curso da gente que era isso. A gente passou por uma coisa chamada Movimento Empresa Júnior, né, que trabalha um pouco mais essa soft skills. Eu também fui do MEG. Pronto. Foi sim. Olha aí. Legal.
Pronto, trabalha bastante esses soft Aceita, skills, né? Tipo, se encontrou, né? Exatamente, somos... E aí, quando a gente voltava para a sala de aula, que a gente estava no curso da gente, a gente via que os colegas de sala da gente não conseguiam ali desenrolar certas coisas que a gente conseguia fazer, né? Rapidamente, assim. Rapidamente, mas não porque eles eram piores ou alguma coisa do tipo. Não, é só porque eles não tinham tido acesso a esse tipo de conteúdo, né? Pô, eles não tinham tido acesso a um treinamento de negociação, um treinamento de comunicação, como a gente, né? Esses treinamentos básicos aí do MED, né? Do movimento dos juntos que sempre tem. Além da experiência prática, né? Você no MED, você vai ter que conversar com o cliente, você tem que lidar com a equipe e tudo mais, né? E aí a gente, né, ficou inquieto com isso e começou a tentar trazer coisas, cada um para sua universidade ali ainda muito no começo. Então a Ana... Mas isso vocês estudavam em universidades diferentes? Vocês se conheceram? A gente se conhecia do MEG, né? Ah, beleza, agora ficou claro. Estudávamos em universidades diferentes. Perfeito. E aí, Ana tinha o projeto Rap na UPE. A contextualização cronológica, isso era 2017. 2017, obrigado, ótimo. Porque eu preciso disso, Lá tem que atrás, ser a linha do tempo. Lá atrás, né? No início dos primórdios ali. E eu, na Católica, a gente tinha Nexo, né? Que era eu e Caio, um outro amigo meu. E a gente meio que falava das mesmas que tentava trazer. Inovação, tecnologia, habilidades comportamentais, né? Ana num âmbito mais geral, assim. Eu e Caio, a gente muito focado em arquitetura e engenharia, que era a área da gente ali. E aí, o negócio da gente ali, né? A Ana tinha outros parceiros ali no projeto dela da Happn também, eu com o Caio, e aí a gente acabou se encontrando nesse meio do caminho. Os parceiros que a gente tinha ali de negócio acabaram indo tomando outros caminhos. Certo. E a gente fez, não, a gente quer empreender, né? A gente se encontrou, assim. Primeiro a gente se ligou, né? Ana me ligou, na verdade, né? Essa história, um parênteses. Thompson contou pra todo mundo que eu liguei pra ele e falei, Thompson, pelo amor de Deus, eu preciso de um sócio. Mas não foi. Eu liguei pra ele e falei, Thompson, a pessoa que era Yuri, né, que fazia Happn comigo, saiu, ele passou no concurso, foi fazer outra coisa e tal, e eu tô procurando alguém que queira tocar Happn junto comigo. Ele, não, eu te ligo, vamos fazer junto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas ele conta pra todo mundo a versão dele da história, né, que eu liguei desesperada. É o que ele gostaria de ter ouvido, entendeu? Ou como ele ouviu, realmente, né? Sim, ele exato. pode ter interpretado desse jeito. A percepção do outro é muito ruim. Não, é só essa brincadeira, né? Que assim, a gente se ligou, né? Vamos chegar no meu termo. Pronto, aí, ok. Né? A gente se ligou, né? Na verdade, eu trabalhava num coworking nessa época até, naquela experiência de coworking que eu tive até também. aqui perto, né, eu acho. Era na do lado da Unicap, né? Eu sim. trabalhava ali basicamente por isso, né? Tava sofrendo muito ali pra continuar o curso e fiz, não, vou pegar um negócio perto, né? Pra, enfim. Sim. E aí, a Ana já tinha feito algumas coisas lá no coworking também, a gente tinha se conhecia, né? Até mais do que do MEG em si, a gente se conhecia mais por causa disso, do coworking. E aí ela disse, o pessoal saiu, eu também, Caio tava saindo também, eu fiz, vamos se encontrar, vamos se reunir, a gente conversa e tal, vamos ver o que é que vai dar. E aí a gente se encontrou, né? Começou até Caio também tava ali junto com a gente, meu outro sócio também tava ali junto com a gente. Mas uma coisa que a gente tinha muito em mente era isso, a gente queria empreender. Né? A gente não queria, enfim, queria seguir essa carreira de empreendedorismo mesmo, queria ser dono de negócio e tudo mais. E a gente viu que os valores e os princípios ali bateram bastante, né? E aí a gente começou a, de fato, transformar, né, os projetos que a gente tinha em empresa de fato. A gente falou, não, vamos abrir um CNPJ, né, vamos organizar direitinho, vamos fazer um funil aqui, vamos começar a ir atrás, organizar os produtos que a gente pode ter. Isso aí já era 2019. Certo. Quais são os serviços que a gente pode fazer, vamos fazer um MVP dos serviços em si. A gente não tinha nada tecnológico ainda, mas a gente fez um MVP do serviço em si. Então... E como foi esse MVP do serviço? Foi o quê? Botou no papel? A gente queria primeiro arrecadar dinheiro, né? Certo. Nem eu, nem Ana, a gente programa. Então, o início ia ser bem difícil, porque programador é uma coisa que custa caro, né? Programador design verdade. custa caro, sim. né? E a gente não tinha aporte financeiro, né? Eu e Ana, a gente estava estudando, estagiando, o salário do estágio então era bootstrap, né? Então... o salário do estágio não dá para você, né, pagar um programador, alguma coisa do tipo. E aí a gente, vamos arrecadar dinheiro. Como é que a gente faz isso? Vamos fazer curso sobre o que a gente fala, de habilidades comportamentais. E aí a gente começou a fazer alguns MVPs de cursos. Isso é interessante. Então deixa eu só entender. O que hoje é o produto, vocês queriam fazer lá desde o início? Sim, a gente sempre quis ter um produto quis fazer. Só que a gente não tem dinheiro. Sendo que não tinha o dinheiro. Então, cara, isso é muito interessante, porque às vezes um empreendedor, ele quer, porque quer começar com a ideia dele, mas vocês seguraram a onda,
né, estavam certos, sendo que talvez no momento errado financeiro, mas vocês incubaram aquela ideia ali e foi desenvolvendo alguns produtos em paralelo para poder chegar lá, né? Entendi. A gente queria resolver o problema, né? A gente tinha ideia de um produto, ainda não especificamente a Quark em si, ela surgiu depois, mas assim, a gente tinha ideia de um produto, mas a gente queria resolver o problema em si, né? A gente queria, enfim, sabia que tinha um problema ali, sabia que a gente podia tentar resolver com um produto tecnológico. E aí a gente começou a fazer MVP de discurso, aí testou, vai para lá, vem para cá, não sei o quê, até que a gente conseguiu achar um modelo legal, fez um funilzinho de vendas e vamos tentar vender, né? A primeira venda da gente veio de um contato, né? Eita, isso é o que a gente quer ouvir, a primeira venda. Desse veio produto, de um contato. Desse produto que era um serviço mais, né? Que era uma consultoria. Que era de uma empresa lá do Porto Digital, né? Que tinha feito um projeto com a Ana antes, não foi? O dono dessa empresa, na verdade, essa empresa é uma empresa familiar. E aí, o filho do dono, ele participou de um meetup aberto que a gente fez, assim, sobre a Happn, sobre habilidades comportamentais e tal. Ele participou. Porque na época ele tinha um projeto de fazer uma faculdade, aí queria chamar a gente para tocar a área de soft skills da faculdade dele e tal. Nesse meio do caminho, que foi final de 2019, começo de 2020, o pai dele saiu da empresa e ele assumiu a presidência da empresa. E aí, quando ele assumiu, ele falou, morreu a ideia da faculdade, porque agora eu não posso mais fazer, mas venham fazer um curso com a gente. Entendi. E esse foi um momento muito interessante, porque no começo a gente fazia cursos para universitários. Então, a gente abriu uma turma, quem queria se inscrevia. A gente já sabia que isso era um modelo de negócio, que para a estrutura que a gente tinha não era sustentável, assim, porque estudante não tem dinheiro para nada, né? Quem dinheiro para pagar um curso de criatividade, sabe? Era muito... E cobrava quanto, assim, nesse primeiro curso? Teve esse primeiro aprendizado, né? A gente não conseguiu, não era rentável, assim, né? A gente fazia um esforço muito grande de divulgação, marketing e tudo mais para fechar 1, 2, 3, 4, 5. A gente até fez turmas, né, com isso, mas a gente viu que não era rentável, Mas era né? turmas assim, 50% de amigos nossos e 50% de pagantes, pra gente conseguir fechar uma turma, sabe? Aquele esquema básico. E 1 milhão de parcerias, né? Parceria com o cowork, parceria com um cara que fazia vídeo, parceria com um cara de 1 milhão de coisas. E aí, no final de 2019, a gente viu, bom, realmente, esse sistema de curso para universitário não dá certo. E aí, quando esse conhecido nosso, ele convidou a gente para fazer um curso na empresa dele, a gente falou, pô, isso é massa, né? É um negócio que tem uma recorrência, é um contrato fechado, é uma empresa, pô, uma puta empresa aqui de Recife. Ticket maior. Um ticket maior e tudo mais. Aí, isso foi em dezembro de 2019. Certo. E aí, só que nessa época, a Happn ainda era um projeto paralelo, né? Eu ainda trabalhava em outro local, o Thompson também. E aí, em janeiro, a gente falou, bom, ótimo momento pra gente pedir demissão, então, né? Estamos começando aqui um projeto em janeiro de 2020. Vocês já sabem o que vai acontecer. Tinha uma previsão legal de caixa, assim, a gente fechou um contrato grande, era um contrato de, assim... 6 meses, a gente fechou um bom contrato, né? Era um contrato de 6 meses, que a gente cobrou um valor... Que pra gente na época era muito grande, assim, né? Mas um valor irrisório hoje em dia, se a gente for pensar. O time enxuto, só vocês dois. E assim, a quantidade de trabalho era muita também, mas a gente viu que dava pra manter e tal. E a gente começou a ir pra outras também, né? Fez um funilzinho pra outras empresas também, pra gente, pô, esse ramo de B2B é muito mais interessante do que B2C, porque o ticket é maior, né? E a gente tava se programando e tudo mais, e aí a gente pegou e, pô, vamos pedir demissão, né, para de fato tocar a Happn ali, os empreendimentos da gente, empreendedor sempre com aquela sede, né, aquela vontade e tal, e aí, né, começo de 2020 veio a pandemia. A pandemia, né? Nossa. Foi o primeiro momento ali que fechou de fato. Acho que nessa época a gente já estava no RIF, contigo lá no RIF, né, e aí foi o primeiro aprendizado, assim, da gente que, tipo, esteja preparado para tudo, né, a gente não estava preparado para isso e... Foi difícil, assim, no início, né? A sorte é que essa empresa que a gente tava, né? De fato, o pessoal investiu em, tipo, pô, vamos continuar depois, vamos parar um tempo, né? Porque todo mundo precisa se organizar, como é que vai ficar o trabalho dentro de casa, porque na pandemia foi assim, não, no próximo mês volta. Próxima semana volta. São só 2 semanas, 2 semanas. E aí foi se estendendo 4 meses e meio. 4 meses e meio no lockdown e depois horizontalmente saindo, né? Isso. E aí a gente teve até depois de um tempo, né? Depois de um tempo sem receber nada, assim, acho que uns 3 meses sem receber nada, a gente voltou com esse contrato e depois a gente conseguiu até pegar outros contratos também, porque a gente falava sobre inteligência emocional, a gente falava sobre produtividade, a gente falava sobre até gestão ágil também. Então, e sempre treinamentos ao vivo, né? Que eram treinamentos ao vivo, online ou presencial. Online, nessa época só online, só online, claro, pandemia, durante né? a pandemia. Mas online ou presencial. E aí a gente já começou a ter um fluxozinho de caixa um pouquinho melhor ali. E aí pronto, aí vem a ideia da gente, vamos desenvolver um produto tecnológico de fato, que a gente ainda não sabe o que é, mas a gente sabe que tem esse problema aqui, como é que a gente vai atuar. E a gente estava nessa época em contato com muitos RHs, né, porque a gente estava nesse modelo B2B lá, fazendo treinamentos corporativos, né, como a gente chama.
E aí, a gente estava em contato com o RH, a gente começou a pensar coisas envolvidas para RH em si, né? O primeiro produtinho ali tecnológico mesmo era um mapeamento de habilidades comportamentais que o usuário fazia, né? O famoso Mágico de Oz, né? MVP Mágico de Oz ali pro usuário aparece a tela direitinho ali para ele clicar, Depois de 24 horas o RH recebia, né, o relatóriozinho, só que era a gente no Excel ali. Para quem não sabe o que é um MVP Mágico de Oz, né? Tipo, quem tá usando acha que tá tudo rodando perfeitamente, tem uma grande tecnologia. Mas por trás, né? Tudo automatizado. Por trás tem pessoas que estão operando. Isso é muito normal no mundo das startups. Isso. Sim. A gente já tinha um desenvolvedor junto com a gente, né? Tá com a gente até hoje em dia, assim. E aí ele fez a parte do front, mas não tinha o back, né? Então essa parte de fato, clicou aqui, aconteceu isso, gerou o relatório bonitinho, não acontecia. Era a gente por trás que baixava as planilhas, ia fazendo, canvazinho ali para ajudar o empreendedor como sempre, né? E montava os relatórios bonitinho. Sim. Isso numa escala de um time com 20, 30 funcionários ali para um RH que a gente vendia, um RH médiozinho ali pequeno que a gente vendia, beleza, era tranquilo. Sim. Mas se a gente fosse escalar isso, aí sim, né? É por isso que o Mágico de Oz ele é pro início, né? Pro início, realmente. Que tá ali no início. E aí esse foi o começo, assim. Só que ainda, até para isso a gente sofreu um pouco porque, novamente, questão de grana, né? Como a gente não tinha investimento, como a gente não tinha investidores por trás, alguma coisa do tipo, né? Era todo bootstrap, né? Então a gente tinha que botar dinheiro da empresa para pagar a gente, para pagar um desenvolvedor, para pagar um designer. Minha nossa. Na época que das tripas coração, que é ditado, né? Não, e naquele pós-pandemia assim, que ainda tava tudo muito, não tinha nem vacinas nessa época, né? Era setembro, assim, tinha não, realmente. Foi muito, vacinas foi 2021. Foi isso. Então foi um período de loucura, assim, por isso que às vezes a gente olha esse ano, 2025, acho que vai ser o primeiro ano que a gente vai respirar aliviado, assim, de tipo, beleza, o pior já passou. E aí, às vezes, eu fico, poxa, 5 anos. Mas eu também entendo que no meio teve uma pandemia. A gente não sabia o que a gente estava fazendo, sabe? A gente foi fazendo e aprendendo no meio do caminho. A gente teve até uma experiência, acho que foi por isso que tu risse aquela hora, né? A gente teve a gente fez uma mentoria de... Eu não vou nem falar do que é pra não correr o risco de chegar na pessoa, mas a gente fez uma mentoria uma vez... E aí a gente tava meio que comentou sobre isso, né? Tipo, putz, tá difícil, né? A gente não tem dinheiro. Vocês não tem família que dê pra pegar uns 150 mil emprestado, não? Que top! E a gente, tipo assim, não, velho, a gente não tem família que dê pra pegar uns 150 mentora de herdeiros. Exato. Exato. Então, é a realidade de algumas pessoas, sabe? Ter uma família que, enfim, pode emprestar uma grana assim alta que vai ser o seu capital de giro inicial. Então, a gente não teve nada disso. E aí, quando eu penso nisso tudo, eu falo, caramba, 5 anos é um tempo ok, sabe? A gente criou um negócio estruturado pra rodar tudo gente, certo. olha... Porque o famoso bootstrap, né? Que é você começar com dinheiro próprio ou investimento de amigos e famílias, né? Assim, você tá ali com, né? Family Friends, né? É você com amigos e famílias ali. Só que a gente não ia pedir dinheiro à família, não ia pedir dinheiro a amigos, era só a gente, assim. O salário que a gente tinha dos estágios da gente, mais o que a gente fazia dentro da rap em si, sabe? E aí nessa mentoria foi engraçado, assim, porque a gente tava falando ali, mas por que vocês não tentam ver com família de vocês, 150 para fazer um caixa legal e tal? Aí a gente só parou assim... Não tem condição de fazer isso. Quem, né? Tipo, o tio, a minha tia. Oi, vó, tudo bem? Não tem como. Aí a pessoa que tava na minha entrevista fica assim, não tem? A gente, não tem. Eles, ela era uma realidade, acho que muito diferente da nossa. Entendi. Aí, assim, não que a gente, né? Eu acho engraçado, a mentora na hora deve ter feito aquela cara de nojinho assim. Não tem, não. O que esse bicho tá fazendo aqui? Não, isso aí, estão se jogando, isso vai dar errado, esse negócio. E agora sim, abrindo um parênteses aqui, falando isso, entendendo que eu e Tom, nós somos pessoas que tivemos um meio mundo de privilégios assim, na vida. Sempre estudamos em escola particular, a gente tem famílias que são estruturadas. E isso são coisas que a gente não vê, né? Tipo, quanto uma boa educação de base, principalmente a gente agora empreendendo muito com escolas. Caraca, você olha a realidade de um aluno de escola pública e a realidade de um aluno de escola particular, é muito claro que é muito difícil essas pessoas chegarem no mesmo lugar. Muito, muito. Assim, o aluno da escola pública, ele tem que, assim... sabe, ser um aluno exemplar e tem que ter uma família que também estimule muito, porque é muito diferente, sabe? Infelizmente. Sim. E lógico, é porque é muito aluno, é toda, né? O Brasil é um... Esses dias um amigo meu estava me mostrando, tem um site
que você coloca o mapa do Brasil, não só do Brasil, né? Você coloca mapas em cima de outras regiões. Aí tinha o mapa do Brasil em cima da Europa, era a Europa inteira. Tipo, a Europa ali, Portugal, Itália, França, é menor que o Nordeste, sabe? Sim. Então o Brasil é um país muito grande e isso faz com que os problemas sejam difíceis de resolver. Perfeito. Mas, fechando esse parênteses de que a gente tá tirando onda com isso, mas entendemos que a gente tem 1 trilhão de privilégios, Claro. assim, Sim, sabe? Na nossa criação e não, por aí vai. não temos esse privilégio de parentes que assim, possam botar então, 150 120 mil mil, assim, na Rap, mas tivemos diversos outros que em diversos momentos a gente só tá aqui por causa disso também, né? A gente só conseguiu, né, tocar a empresa por causa disso, porque teve momentos da gente não tirar dinheiro da Rappen ter mês negativo, né? E a gente, caramba, naquilo ali, beleza, vai entrar dinheiro no próximo mês, mas esse mês ainda não tem dinheiro para entrar e tal. Mas o que aí, a gente faz, né? Momento multiverso. Se vocês pudessem voltar atrás agora, sabendo tudo o que ia acontecer, vocês tinham pedido demissão? Veja, se Sabendo a gente de soubesse, tudo sabendo do que jeito, tudo ia ah. acontecer, acho que a gente teria aguardado um pouquinho mais, né? Teria Pra pedir segurado um demissão, pouco né? mais. Mas foi um aprendizado também, né? Eu fico naquela coisa de... Sabe aquela coisa de que às vezes você muda alguma coisa aqui lá na frente e tudo muda? Efeito borboleta, Eu acho que eu né? teria medo desse efeito borboleta. né? Eu acho que eu Olha. ia... Porque, Acho que foi o que aconteceu. porque uma coisa que eu escutei uma vez uma entrevista de Chris Gardner, né? Que é o cara lá do A Procura da Felicidade. Sim. E ele disse assim, never have a plan B. É. Aí, cara, é interessante isso, mas todas as vezes que eu tinha alguma coisinha aqui que eu poderia ali, isso aqui é um plano B. Eu nunca me jogava 100% naquilo, claro. mas depois que eu comecei a, tipo assim, só tem um único plano, que é este, faça acontecer, sempre deu certo pra mim, entendeu? E aí eu fiquei pensando, vocês estavam falando isso agora, e aí eu lembrei de um empreendedor que eu mentorei, chamado Diego Marinho, né, que é um amigo, então ele é casado com minha prima e tal. E aí, pouco antes da pandemia, ele chegou para mim e fez: Guilherme, eu tô pensando em pedir demissão. Ele trabalhava para uma empresa, uma grande montadora de carros. Aí eu falei para ele o seguinte, né? Eu disse assim, cara, segura um pouquinho. Peraí que é o telefone tocando, é o próximo entrevistado aí chegando. Tu pode atender aqui, Carlinhos? Vou deixar por aqui, ó. Nosso empreendedor vai aparecer aqui, viu, agora. E aí o Diego, eu falei com ele assim, cara, analisa um pouco mais o cenário e tal, talvez seja o momento de você fazer isso um pouquinho mais na frente, para poder você não perder agora uma fonte de renda certa, e você pode ir trabalhando isso um pouco mais como um plano B. E ele falou assim, mas Guilherme, eu já venho fazendo isso já como um plano B, eu quero me arriscar. Assim, calma, vamos assim, controlar a ansiedade. No dia seguinte ele fez, Guilherme, pedi demissão. Aí eu fiz, caramba, velho, sério. Aí depois veio a pandemia. Mas veio coisa interessante. Tipo assim, ele ficou altamente endividado. Isso aconteceu comigo também. Eu não queria que ele passasse por alguma coisa que eu já tinha passado. Mas ele ficou altamente endividado. Mas sendo que ele fez assim, Guilherme, foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter pedido a demissão. Porque como eu não tinha outro plano, o foco foi totalmente na minha empresa. Sim. Aí o MVP dele foi... Ele hoje tem uma edutech também chamada Lean Plus. Né? E ele lança produtos mais voltados para indústrias. Legal. E veio que coisa interessante. O primeiro treinamento dele, ele treinou, gravou com o celular dele, compartilhando o rosto, né? E o Zoom compartilhando a tela do computador, porque a câmera do computador era horrível. E ele fez isso durante a pandemia, lançou, colocou lá um valor, conseguiu ganhar muita grana com isso, depois ele foi otimizando. Sim. Hoje ele fatura mais de 125 mil reais por mês. Legal. Veja só, né? Então, legal. tipo, ele estava muito preocupado com os 4 mil reais que ele ganhava e o plano de saúde. Veja, né? Claro, claro. Então, são coisas assim que às vezes a gente tem que analisar. O empreendedor, ele deve analisar um pouco disso. Mas eu costumo dizer que tem uma proporção boa para isso. Tu tá ali... vê se faz sentido, né? Vocês podem me ajudar nesse cálculo. Mas imagina o seguinte, normalmente a pessoa que trabalha para outra empresa, ela está ali com manhã, segunda, sexta, das 8 às 18. No normal, né? Tem gente que trabalha no sábado também e tal, mas vamos imaginar no normal é isso. Então ela trabalha ali 8 turnos, vai sobrar para ela mais 8 turnos, que são os 5 da noite e os 3 do sábado, digamos assim. Sim. E aí o que é que eu costumo falar? Tu vai tocando o teu negócio em paralelo, né? À noite e nos finais de semana. Quando tu vê que a proporção de faturamento, ela tá se aproximando, tipo, sei lá, tá em 50%. Aí você já fala assim, pô, se com 8 turnos aqui eu já tô faturando 50% com o meu negócio, do que comparado com o meu dia a dia,
eu já posso começar a mergulhar aqui nos meus outros 50% do tempo, porque talvez eu já consiga gerar um desdobramento maior. Então, eu sempre falo pra galera nisso, né? Tipo, olha o que o teu plano B tá gerando de faturamento e fatura antes de criar alguma coisa. Sim, né? claro. Antes de largar um emprego, antes de alguma coisa. Porque tem gente que já corre para abrir o CNPJ antes de ter feito uma venda, né? Isso acontece muito, né? E eu Pode ser. Não, eu ia dizer só que tem uma relação, acho que com o momento de vida também da pessoa, sabe? Uma coisa era, sei lá, eu e Thompson, que não tem filho, não tem ninguém que depende financeiramente da gente, isso é uma coisa. Outra pessoa é, sei lá, uma pessoa que já tem 2, 3 filhos, é mãe solo, tem um monte de conta pra pagar, sabe? Tem... tem esse ponto também, né? Porque, tipo, é mais fácil eu me ferrar e reerguer com 22 anos do que com 36, sim. né? Não, 36 e outras pessoas dependem de você. De mim, só dependo eu. De mim, tem o meu esposo, que é um 50-50, mas se eu tivesse filhos, é outra história, né? Então, rolê, acho né? que cada realidade é uma realidade. Os multiversos assim. aí Os com multiversos. outras ramificações, né? Caramba, vixe. Tem kibe, né? Tem kibe, sim. Eu tenho um cachorrinho. Então, Tem é uma kibe. pessoa que depende 100% de mim, né? Eu já vi foto de kibe já, Sim, né? famosíssimo. Uma gracinha. Sim, aí, uma pergunta. Então, vocês começaram a desenvolver a Quark antes do Open Innovation do Sebrae? Então, esse era um ponto, assim, que pra gente foi muito importante ter esse processo do Open Innovation do Sebrae, né? Porque a gente sabia o que a gente queria resolver, mas a gente não sabia como. E nem direito quem. E naquela época, era só eu e Ana e os dados que a gente conseguia e as conexões que a gente tinha. Assim. Então, não tinha um processo estruturado de fato para a gente desenvolver, né, o produto da gente. Então, muitas vezes a gente sentava, Tom, vamos pensar uma funcionalidade aqui para o produto da gente. Aí a gente ficava discutindo, isso, tem aquilo outro e tudo mais. Depois a gente pode validar com alguma pessoa de RH, né? Que o produto da gente ele estava voltado ali para RH, né? Com alguma pessoa de RH que a gente conhece e tudo mais. Então, o primeiro que a gente fez foi esse MVP do dashboard, né? Do diagnóstico, do mapeamento e tudo mais. Mas era muito incipiente ainda. Quando a gente ia pensar no produto todo, ficava uma coisa que era muito meio que a gente, né? Pensando num produto que poderia vir a existir alguma coisa do tipo, sabe? E aí, nessa época... Não, e a gente, nessa época, não tinha muita noção de validação, assim. A gente sabia que, existe validação, mas como é que se faz uma validação? Quem é o público, sabe? Depois que a gente passou a entender mais sobre isso no Open Innovation, eu percebi que o que a gente sabia antes não era nada, sabe? Que se a gente tivesse feito antes, a gente ia fazer besteira, sabe? Ia fazer errado. E uma das coisas que você perguntou, assim, no começo, quando não estava off ou on já, foi que, tipo, qual é uma das principais coisas para quem está começando, assim? E eu acho que é isso, é você procurar ecossistemas ou procurar... projetos que auxiliem você, né? Seja uma incubação, seja uma pré-incubação, muitas vezes. Porque muitas vezes você entra muito verde, né? Sem saber direito o que é inovação, como é que faz o MVP e tudo mais. Aí você lê um livro sobre MVP e acha que tá tudo ali dentro, mas nem tanto assim, né? Então, procurar um programa que tenha bons mentores, né? O Open Innovation pra gente foi arretado, porque tinha uma mentoria muito forte ali de pessoas que eram do César, né? Que são até amigas da gente hoje em dia, assim, que eram pessoas que eram do César, pessoas da Softex também. Fala o nome de dois mentores ou mentoras que ajudou muito vocês. Assim. A gente teve a Renata na parte de... Renata Celaro? Renata Celaro, Renata, na parte minha do mercado. amiga. E de validação teve Gabi design... Boeiras. A Gabi Boeiras, que assim, boa. foi muito, muito importante pra gente, porque era justamente a gente bem verde, né? Nessa parte de validação. E ela dizendo, gente, prestem atenção nisso aqui, né? Entendam sobre isso aqui. Nunca dizendo assim, façam isso ou façam aquilo, sabe? Era mais, vejam isso aqui, vejam se vocês não estão, né? Vendo alguma coisa daqui que de fato faz sentido para vocês. E como o desafio de inovação aberta, ele tem um desafio, né? Ele tem já acho que vale explicar o que foi esse desafio de inovação aberta. É exatamente, importante, boa, né? A boa, gente boa. saber. Quer explicar? A gente estava justamente nesse processo, né, de tentando criar um produto, tentando criar algumas coisas, e aí surgiu um desafio de inovação aberta, né, do Sebrae com o Porto Digital. Né? O Porto Digital tem uma área que chamava, né, Open Innovation Labs, hoje em dia é o DOCA, né? Que é justamente quando empresas que são muito tradicionais, ou nem tanto, mas muito grandes assim, precisam inovar em certas áreas. Então, imagina uma empresa muito grande que precisa trazer inovação. E muitas vezes as pessoas que estão lá, elas não estão preparadas para essa inovação. Então, ela busca fora, né, como se ela tivesse um outro setor ali para tentar trazer essa inovação para dentro, para começar a, de fato, trazer, né, produtos tecnológicos, inovação para o core dela. Certo. Né? E aí, o Sebrae, ele fez um processo muito forte, né, com a própria equipe, entender o que é inovação. E aí ele formatou vários desafios de inovação
para jogar para o ecossistema, né, de startups aqui do Porto e do Brasil todo, né? Foi uma chamada aberta assim, para o Brasil todo. E o Porto foi a empresa, né, o CNPJ contratado para fazer isso, para organizar esse desafio de inovação do Sebrae. E aí tinham vários, né? Tinha desafio sobre a parte de atendimento, enfim. E tinha um desafio que era como conquistar o mindshare do jovem, né? O mindshare do cliente do futuro do Sebrae através, né, de um aplicativo que fizesse um diagnóstico, um mapeamento e o ensino de habilidades empreendedoras. Caramba, aí... Que nada mais é do que soft skills, né? Habilidades empreendedoras, no fundo, são as soft skills, né? E a gente já tinha meio que a primeira parte, que era o mapeamento. Cara. A gente ainda estava olhando muito para RH, mas nesse momento a gente fez, tem um outro público aqui, existe outra coisa, existe um desafio aqui, vamos se inscrever. E foi legal que na primeira parte do desafio era só meio que você se inscreveu e estava aprovado, né? Para participar da primeira parte. Assim. Certo. E a gente se inscreveu e quando a gente viu, a gente era de fato ali a única startup, assim, né? De 2 pessoas jovens, que não tinham muita grana assim, empresa pequena. Não tinha nem uns 150 mil de caixa. Basicamente era eu, Ana, e o desenvolvedor e um mentor de tecnologia da gente, que era um professor conhecido, que é um professor conhecido da gente da Unicap, que é o Anthony Lins, que está com a gente até hoje também. E o Eudes, né? Eudes Tenório, que é o nosso desenvolvedor principal. E aí a gente era a única empresa, né? E tinham várias empresas do próprio Porto Digital que eram enormes ali, e empresas do nosso próprio desafio também concorrendo com a gente gente parou e fez, lascou. Não vai dar certo. E a gente tomou uma decisão também, né? Que o empreendedor ele tem que tomar decisão o tempo todo, né? E a gente tomou uma decisão muito importante. A gente parou e pensou, vamos parar tudo que a gente está fazendo de prospecção. Aqueles treinamentos e tal. Porque a gente rodava os treinamentos que eram o que botava dinheiro na empresa, de fato, né? A gente fazia, 2 treinamentos por mês, 3 treinamentos por mês, e era o que, de fato, dava caixa pra gente pagar o desenvolvedor, pra gente sobreviver da própria rap, né? E a gente parou e tomou a decisão, vamos parar tudo que a gente tá fazendo, que for plano B. E focar. E vamos focar nesse desafio de inovação, porque aqui é onde a gente vai conseguir desenvolver o que a gente quer lá pra frente. E ele tinha um investimento, né? Atrelado. A partir da segunda fase. Vocês podem informar? Era 48, né? Não, era 40, né? Eram 3 fases. A primeira era de validação de problema, e não tinha, que era um mês. Certo. Aí a segunda era 40 mil, que era para o MVP. 40 mil para MVP. E a terceira era 200, a gente conseguiu 217, eu acho. Que Isso massa. são dados abertos, que é do Sebrae, tá, gente? Certo. E a gente conseguiu 217, e ao todo foi 280, eu acho. Parabéns, gente. Poxa, porque, assim... O acaso favorece as mentes preparadas, né? Então, quando a gente viu esse desafio, a gente até falava, juntou a fome com vontade de comer, assim, porque era o que a gente já estava se preparando, fazendo, até puxando um pouco da pergunta que tu fizesse antes, de, se vocês pudessem voltar no tempo. Eu digo também, assim, que eu acho que eu, né, não mudaria nada, porque eu acho que a gente aproveitou muito, assim, pandemia péssima, né? Mas acho que, ainda assim, a gente aproveitou esse tempo para entender do mercado, sabe? A gente fez muita entrevista com pessoas de RH para entender, poxa, o que te faz contratar alguém? Por que dessa frase de contrato pelas habilidades técnicas, demite pela comportamental? O que acontece? Porque a gente era muito verde. A gente tinha acabado de sair da faculdade, a gente teve experiência profissional, assim, mas muito... Eu trabalhei num time que era muito pequeno, assim, não tinha grandes questões, sabe? Thompson também, então... Eu acho que foi um período que a gente usou para entender, assim, um pouco do mercado que a gente queria entrar, sabe? Como é que as empresas funcionam, o que faz uma empresa contratar alguém, o que faz uma empresa não contratar alguém. Até porque hoje... A gente trabalha com o mercado educacional mais voltado para escolas, mas a gente sempre fala que a gente está preparando o nosso aluno para o mercado de trabalho. Então, a gente tem que entender o que o mercado precisa para que o nosso aluno esteja bem preparado, sabe? Entendi, perfeito. Então, eu acho que a gente... E tem até umas métricas, né, que a gente sempre fala que no Brasil, acho que no mundo, na verdade... Os empreendedores de startups que têm mais sucesso são pessoas que têm um perfil bem diferente do nosso, assim. São pessoas do Sudeste, cabelo branco, né? Thompson sempre comenta que são pessoas que já têm uma super experiência do mercado, então foi executivo por muitos anos e depois foi empreender e a gente não tem nada disso. Então, eu acho que a época da pandemia foi importante pra gente se situar, assim, um pouco do que a gente queria fazer, sabe? E aí, em abril de 2021, quando o Porto Digital e o Sebrae, né, lançaram esse desafio de inovação aberta, foi muito isso que o Thompson falou, assim, a gente sabe fazer isso, sabe? Agora a gente tem que focar para conseguir expressar aqui nesse projeto, nessas validações, que a gente entende do que a gente está querendo fazer e que o que a gente quer fazer tem sentido. E aí a gente ficou de abril até... Foi em dezembro, né? Acho que a gente soube que tinha passado 100%. De abril até dezembro, participando desse programa. E foram várias fases.
prototipação, validação do MVP e uma fase que eles chamam de go-to-market, que é quando a gente, de fato, né, construiu ali... o produto, a Quark, no caso. A versão 1. Né? A versão 1 da Quark. Hoje está na versão o quê? 12? Não, mas está no 5º layout. Certo. Tá Beleza. Está na versão 1.5, né? Que a gente vai lançar ainda a versão 2.0. Ah, ainda tem uma 2.0. Com umas coisas a mais. Mas eu me lembro das primeiras versões, assim, eu rodei em alguns locais no Senac e tal, né? Isso. Então a nossa primeira turma da Quark foi com guia. Isso. O primeiro onboarding foi com guia mesmo. Foi com guia que no na Senac. época, eu acho que nem se chamava Quark. Academia Rap, né? Academia... Era isso mesmo, Academia Rap. Olha só. A gente mudou o nome depois porque a gente viu que a Academia Rap... Na verdade, Academia Rap, a gente tinha que submeter um nome no edital. E a gente, Rap, Academia Rap. Mas depois a gente viu que não era um bom nome. A gente trocou por Quark. Cara, olha só. Poxa... E nesse início que a Ana falou, foi muito isso, assim. A gente sabe que a gente consegue, a gente só não sabe como, né? Ainda aqui, o caminho. Mas a gente sabe que a gente consegue. Se a gente, vamos dedicar todo o tempo da gente aqui, porque... pra gente, no curto prazo, era melhor continuar fazendo, né, as coisas que a gente tá fazendo, porque tava dando retorno ali financeiro, mas no longo prazo a gente sabia que a gente não ia viver. A gente não queria uma empresa de cursos, né, de cursos tradicionais e tal. A gente queria, de fato, uma startup, né, que tivesse um produto tecnológico ali no meio. Né? E aí a gente já se denominava como startup, né, naquela época, mas a gente só tinha aquele MVPzinho do mapeamento. Né? Que era um diagnóstico simples. Que era um diagnóstico simples. Você fazia perguntas e respostas, né? Gerava os dados pra gente, e vocês iam lá, tratava esses dados e fazia e mandava um relatório. Exato. Que eu acho que assim, né? Muita startup hoje em dia ela utiliza essa estratégia. Né? Tem uma consultoria, né? Tem um produto ali de consultoria e tal para ir botando dinheiro para dentro no início, mas você tem que focar, claro, que você quer desenvolver um produto tecnológico que é o que vai de fato dar escala para você no futuro, né? Cara, mas tem duas coisas interessantes que vocês trouxeram aqui. Eu estive no Vale do Silício uma vez e visitando a Netflix, né? Eles têm lá um mantra que é tipo assim: qual é a ideia que pode falir a sua empresa, né? No caso de vocês, era alguém lançar algum produto digital, uma ferramenta que pudesse possibilitar de forma automatizada diagnóstico, desenvolvimento de soft skills, por aí vai. Aí você, beleza, se é isso que vai falir a minha empresa, eu vou lá e vou colocar em prática antes. Eu acho que é isso que o empreendedor às vezes tem medo. Ele tem medo de se arriscar nesse sentido, né? Sendo que no caso de vocês correram um risco calculado. Porque vocês, assim, no meu ponto de vista, a gente joga toda a nossa energia aqui no Open Innovation. Se der errado, a gente volta para o que está fazendo e vai tentando novamente. Então, tipo, eu acho que essa é uma percepção muito boa que nem todas as pessoas têm, né? Então, quanto mais a gente se envolve com o empreendedorismo, mais a gente vai desenvolver essa percepção. Inclusive, tem uma teoria, né, do effectuation, né, que é da Sara Sarasvati, né? Que ela fala que quando você vai empreender, você tem que levar em consideração 5 princípios. Eu sempre falo sobre isso. O primeiro princípio é o pássaro na mão. Então, quais são as habilidades e conhecimentos que você tem, conexões. Aí eu vejo vocês viram ali uma pessoa que você conhecia, que era da empresa, então você trouxe ali para poder já tentar fechar um contrato com ela de 6, 7 meses ali, de ficar rodando trabalhos. Esse é o primeiro princípio. Segundo, fazer do limão uma limonada. Então, com 2 pessoas, vocês faziam um mundo, né? Vê que coisa massa, né? Então, vocês faziam muito com pouco, tirando leite de pedra. O terceiro princípio, grandes negócios começam pequeno. Vocês não quiseram começar grande e tal, vocês não foram pedir 150 mil reais emprestado no banco ou a parentes. Vamos começar com o que a gente tem. Então, a gente começa e vai estar retroalimentando o negócio, né, com a grana que for entrando. O quarto princípio é coxa de retalhos. Né? Coxa de retalho. A gente vai conectando uma coisa com outra aqui e tal, e vai vendo o que é que pode acontecer, né? E o último princípio que é muito importante, perdas toleráveis. Né? Poxa, vocês... eu tava pensando assim, caramba, porque tem gente que fala assim, tem gente, correr risco, né? Mas no caso de vocês calcularam o risco ali e fez, é uma perda tolerável pra gente. Passar os próximos 6 meses focado nesse Open Innovation. É uma perda tolerável em tempo, dinheiro e tal. Então vamos jogar. E veja só, deu certo. Aí vocês aplicaram os 5 princípios. Pô, que massa, velho. Aí eu fico olhando assim e faço realmente... o que eu mais queria ouvir hoje no podcast era esse relato, assim, sabe? De tipo, como é para poder chegar nesse ponto, né? Mas, gente, mas antes da gente... Não concluímos ainda. Temos alguns minutos aqui e tal.
Mas eu queria fazer algumas perguntas assim, mais focadas agora, né? Já que a gente conseguiu vencer, já venceu os Big Numbers, o MVP, e agora a gente vai pro terceiro bloco, que é sobre o empreendedor em si, sabe? Então, tipo assim, falando... Vocês já trouxeram vários desafios, mas teve algum desafio pessoal que você passou e que você faz assim, caramba, eu acho que só consegui vencer porque eu já tinha vencido alguma coisa mais difícil no empreendedorismo, ou o contrário, tipo, algum desafio pessoal, algo que você, tipo, trouxe do seu dia a dia para a empresa ou da empresa para o seu dia a dia? Que tipo de... Qual foi um grande desafio, assim, vencido por vocês? Eu acho que quando você empreende, né, como a Ana falou, tudo é risco, né? Então, como a Ana disse, quando você tem outras pessoas que dependem de você, o risco é muito maior, né? Então, para você assumir certas coisas na sua vida pessoal. Só que, quando você tem um CNPJ, você também assume, né? Você também tem pessoas ali que indiretamente ou diretamente dependem de você pelo seu CNPJ, né? Quando você é uma empresa, então eu e Ana, nós somos a Happn, né? Basicamente. Então, a gente tem pessoas que são contratadas, tá certo? Que estão com a Happn. Tem pessoas que esperam coisas da gente, né? Que estão ali no círculo da gente, esperam coisas da gente. Então, tudo isso gera, né, essa pressão também, gera esses riscos também. Então, a gente está sempre, né, pressionado ali por resultados. Seja pressões pessoais nossas, né? A gente quer se desenvolver, quer, enfim, alcançar ali o sucesso com a Happn, seja pressões externas que são inerentes, né, a você ter um CNPJ. Então, eu tenho um fornecedor que eu preciso pagar, eu tenho um funcionário que eu preciso pagar. A gente tem diversas pessoas ali que, direto ou indiretamente, vamos dizer que pode não depender, mas contam com a gente ali. Né? E isso é uma responsabilidade muito grande, sabe? Com certeza. Quando você, enfim, tem pessoas que estão... não só pelo dinheiro, mas também por por esperar, né, que o negócio dê certo ali, por estar contando com aquilo, acreditar no seu sonho também, né? Então, quando a gente contrata alguém, né, quando tem alguém no time da gente, não é só aquela pessoa que, tô contratando desenvolvedor, vou te pagar isso, aquilo, não. A gente quer chegar lá na frente, a gente quer alcançar isso aqui, quer que você faça parte disso. Então, enfim, existe tudo isso também, né? E eu acho que a pressão, né, como empreendedor é tão grande assim que várias coisas pessoais, eu acho que são facilitadas, né? Eu vejo muito pressão, porque assim, eu acho que várias coisas da minha vida pessoal são hoje bem mais fáceis, porque eu olho assim e faço, pô, já tem tanta coisa que eu lido, né? Na empresa, assim, que precisa ter jogo de cintura, a gente precisa muitas vezes negociar um negócio aqui, pensar, lembrar, caramba, tem isso, mas próximo mês, se a gente fizer essa movimentação aqui, próximo mês vai dar ruim, então vamos entender o que é que a gente vai fazer. São tantas decisões importantes que a gente toma no dia a dia da gente, que na vida pessoal da gente, eu acho que isso facilita, sabe? Então, pô, uma conversa difícil, muitas vezes, a gente consegue ter porque a gente tem conversas difíceis basicamente o tempo todo na empresa, sabe? Enfim, planejamento também. Então, várias dessas coisas, eu acho que o meu lado profissional, ele facilita muito mais o meu lado pessoal, né? Entendi. Eu vejo muito pra essa ótica, assim, sabe? Tipo, cara, tem tanta massa. coisa, tanta responsabilidade na parte profissional também, que a parte pessoal, certas coisas que eu olho assim, não, beleza, isso aqui a gente consegue fazer, calma, vamos, né? Vamos ajeitar aqui, vamos pensar como é que a gente consegue resolver esse problema e tudo mais, sabe? Então, eu vejo muito pra essa ótica, assim, também. Eu acho que é um pouco disso também. Eu também tenho uma visão de que, para quem empreende, eu acho que nesse momento onde a gente está com tecnologia, essa bolha de startups é uma bolha muito vaidosa, assim, sabe? As pessoas esperam, acho sempre um resultado muito rápido e de números muito grandes. Acho que a gente tem essa coisa de olhar muito para os Estados Unidos, né? Para o modelo americano de, Mark Zuckerberg criou o Facebook aqui e 2 anos depois estava trilhardário. Só que a realidade de 99,999% das startups não é essa, sabe? De fato. E eu sinto que as pessoas criam um pouco, assim, essa é uma coisa que me vem de sentimento, assim, nessa tua pergunta, que as pessoas criam muito essa expectativa, assim, sabe, do que você tá fazendo, de, não conseguiu fazer isso aqui ainda, ainda não tem a quarta em todos os estados do Nordeste, ainda não isso, sabe? Só quem sabe, assim, o quão difícil o quanto a gente se mata pra fazer o negócio. Chegar aqui em Pernambuco é quem tá ali no dia a dia, sabe? É quem tá fazendo o negócio no dia a dia. E o contrário também acontece, né? Quando acontecem coisas como, por exemplo, essa premiação do MIT que eu ia puxar esse ponto. Fale sobre isso. Que a gente conseguiu uma visibilidade super legal, né? Teve um monte de matéria. Isso é massa, isso é super legal. Teve alguns dias atrás, Carol Branco, que é da Recrutaí, ela estava fazendo um meetup com a gente, e aí ela falou uma frase que ela falou assim,
Alguém perguntou, por que a Recruta aí se inscreve em premiações? Foi alguma coisa desse sentido. E ela falou, tipo, porque marketing é muito caro. E premiação é uma forma de você atestar que, esse produto aqui é bom, isso aqui é legal. Poxa, sabe? No nosso caso... Nunca tinha parado pra pensar nisso. É um marketing direto e é uma validação, sabe? Não sou eu que tô falando que a Quark é muito boa. Foi o MIT Technology Review que deu, sabe? Exatamente. E eu entendo que as pessoas gostam muito disso. Lógico, isso é super importante. Isso trouxe uma super veiculação pra gente. Mas ninguém vê as coisas que a gente não consegue fazer, sabe? Essa semana eu tava conversando com o Thompson. A gente já se inscreveu, sei lá, umas 3 vezes naquele 100 Startups to Watch. Nunca passamos. Sim. A gente já se inscreveu umas 3, 4 vezes no Prêmio LED da Globo, que é de educação. Nunca passamos. Sabe, eu poderia falar 1 milhão de coisas aqui que a gente tentou e que não deu certo. Aí tiveram coisas que deram certo. E as pessoas tendem a olhar pra isso e achar que isso é o todo, mas não é, sabe? Tiveram 1 milhão aqui de pepinos que a gente não conseguiu resolver, não conseguiu transpor. E aí eu acho que as pessoas olham pra isso e acham que isso é o dia a dia, assim, só se baseiam nisso, sabe? Romantismo, digamos assim. Elas olham pro romantismo só se baseiam nessas ser vitórias. Empreendedor. E eu acho isso muito nocivo, principalmente para empreendedores iniciais, porque ele vai olhar e falar, caramba, a Happn ganhou isso, ganhou aquilo, nananana, e eu não ganhei nada. Sabe? Eu acho que eu não vou conseguir. Mas, na verdade, teve 500 coisas que a gente tentou para 2 darem certo, entende? Então, eu acho que essa visão... E eu falo isso olhando muito para mim, enquanto empreendedora, alguns anos atrás, assim. Eu fiz 30 anos recentemente, né? E aí, o pessoal foi tirando onda, né? Crise dos 30. Aí eu digo que eu não tive crise nos 30, porque quando eu tinha uns 23, eu era tão assim, meu Deus, eu tenho 23 anos e eu ainda não sou riquíssima. Mark Zuckerberg já era rico na minha idade, sabe? Uma loucura, assim, de 23 anos. Eu tive tanto isso, de verdade, assim, quando eu tinha 23 anos, de ficar ansiosa, assim, sabe? De ficar me sentindo mal mesmo. Que eu acho que quando eu fiz 30, eu tipo, já passei, sabe? Todas as crises que eu tinha que passar, eu já foi. Então, acho que olhando assim para esse lado pessoal e até não só pessoal, eu, Ana, mas empreendedores de forma geral, é o que me vem com essa tua pergunta. Poxa, muito boa a resposta. Isso que a Ana falou, assim, eu acho que uma característica de empreendedor nossa também é teimosia, né? Tipo, o empreendedor tem que ser um pouco teimoso, não pode ser cabeça dura, né? Mas ele tem que ser um pouco insistente ali e acreditar de fato. Porque é isso, a gente já se inscreveu em um monte de coisa, nem todas deram certo. Já tiveram momentos lá atrás, pandemia, a gente se desesperou, parou, conversou com outro, e aí, então, o que é que a gente vai fazer, né? E aí, Ana, o que é que a gente vai fazer? Vamos encerrar a empresa, tentar voltar para os empregos antigos, porque não tem fluxo de caixa aqui nenhum pra gente. O que é que a gente faz, né? Não, vamos insistir, a gente abre mão de outras coisas. Então, assim, é uma eterna insistência em diversos momentos, assim, a gente pensa, pô, tá fogo aqui, não tá dando, e aí o que é que a gente faz? Vamos tentar mais uma vez, vamos insistir um pouco mais, e aí surge uma coisa que, né, a gente consegue superar, a gente consegue passar por aquilo ali. Então é isso que ela disse, assim, eu acho que essa insistência, ela tem que ser inerente, e aí esse é onde a Ana disse que o pessoal se frustra, né? Tipo, tenta a primeira vez, não consegui, não alcancei um número massa ali e tal, e acha que, pô, vou desistir, sabe? Então é isso, né? Ter essa insistência para você estar sempre, né, insistindo ali, mas não ter essa cabeça dura, porque se não deu certo uma vez, existe um motivo, né? Então você precisa entender o porquê que não deu certo e ir por outro caminho. Não tentar insistir totalmente nesse mesmo caminho aqui, né? Mas ter essa insistência que se você quer chegar naquele ponto, você pode chegar. Só depende de quais caminhos ali, né? Eu faço sempre um paralelo entre teimosia e perseverança ou persistência. Que é tipo assim, teimosia eu tô nessa direção, tem uma barreira aqui na minha frente. Então, eu posso ficar aqui, batendo até quebrar e ir. Mas porque é perseverar. Eu estou indo nessa direção e vejo que tem uma barreira. Aí eu converso com um mentor, uma mentora. Aí eu pego uma orientação, vou levar mais tempo fazendo essa curva aqui, mas aí eu posso chegar no objetivo um pouco menos dilacerado, digamos assim, um pouco menos destruído, né? Porque às vezes as pessoas, elas acabam... Esse é o caminho, eu vou e seja o que Deus quiser, né? E aí a teimosia, ela pode causar danos. Ou seja, aqui, é uma perda tolerável no meio do processo. Você passar menos finais de semana com os seus filhos, ou com a namorada, ou com a esposa, ou não viajando, é uma perda tolerável isso daqui? Se for, tenta aí, se joga, né? Se não for, você pode adotar um outro caminho para poder você não ser o romântico de tipo assim, se joga, faz feito o Elon Musk, que pegou toda a grana dele e jogou em SpaceX e Tesla, foi morar na casa da sogra. Eu nunca moraria na casa da minha sogra. Sim. Eu gosto da minha sogra. Assim. Você quer falar, Guilherme, adiciona alguma coisa nessa frase. Né? Sogrinha top.
Mas bem, vamos lá. Kate vai estar escutando, então tá tranquilo, né? Não tá vendo, então beleza. Mas, bem... mas eu acho que é isso, né? Tipo, você fazer esse tipo de análise. Então, faz uma análise, se ajusta e conversar com pessoas, né? Acho que conversar com pessoas vai ajudar muito. Essa foi até um movimento que a gente fez em março desse ano. A gente teve uma conversa, a gente falou, eu acho que a gente... Tem aquela frase, né? O conhecimento que a gente tinha deu até aqui. Agora a gente precisa de outros conhecimentos, de outras pessoas para seguir. E aí, quando a gente resolveu estruturar assim, um conselho consultivo para Happn, né? Happn/Quark, foi pensando justamente nisso. Assim, quem é que a gente pode pegar aqui de pessoas que a gente confia, que são próximas e tal, e que tenham experiências que vão ajudar a gente a andar a segunda milha, sabe? E isso acho que é um super, né? Recife, eu acho que é um ecossistema que, como tem já um tempo de estrada, a gente tem empreendedores que já passaram por muitas fases, né? Então, tanto tem empreendedores mais iniciais, mas tem empreendedores que já fizeram exits, que já fizeram... Já tem uma jornada empreendedora um pouco mais longa. E esse match é muito rico, né? Porque daí o ecossistema, enfim, se retroalimenta. Com certeza. Mas, ó, gente, poder uma síntese geral aqui. Aprendi já muita coisa com vocês hoje. Mas, por exemplo, vocês trouxeram essa ideia assim, olha, ao invés de... marketing é muito caro, busque prêmios. Poxa, isso aqui é um insight massa, porque a premiação pode ser um marketing gratuito ali para você. E eu nunca tinha olhado por esse ponto de vista. Às vezes eu ficava olhando assim, não, eu vou tentar não, esse negócio. Eu nem gosto de receber elogios. Para ser sincero, eu não gosto. Quando eu gosto, mas não gosto. Tipo, eu gosto de saber que fui elogiado, mas na hora... Eu sou essa pessoa aí eu também. fico meio vermelho e tal. Eu fico imaginando para você 35 pessoas mais tops da América Latina, né? Que assim, eu adoro. Super feliz com toda a repercussão. Mas eu fico assim, ai, obrigada, gente. Exatamente. Aí, tipo, poxa, né? Mas vocês trouxeram isso. Eu acho que a pegada de, tipo, começar com um produto que não levou muito tempo para poder ser desenvolvido, né? E vocês conseguiram rapidamente já testar ele. O acaso favorece as mentes preparadas. Vocês estavam preparados com um produto pré-pronto para poder lançar, sendo que não adianta de nada se você não identificar uma boa oportunidade. Então, ouvir o mercado, né? Vocês viram lá a possibilidade do Open Innovation. Isso foi um input muito massa. Eu gostei muito do que tu trouxesse agora sobre a questão de, tipo, o profissional, a empresa em si me ajuda com situações para poder lidar no meu pessoal. Cara, isso é fantástico, assim, porque eu sempre olhei o contrário, assim, né? Tipo, por exemplo, no meu caso, eu sempre me ferrei a minha vida toda com várias coisas pessoais, né? Sou órfão, por exemplo, né? Então, poxa, tantas situações difíceis que aconteceram comigo no pessoal, eu trouxe pro profissional. Sim. Mas isso também, esse intercâmbio, caramba, poxa, só soco na mente, assim, foi podcast muito, muito top. Bom. Mas eu queria perguntar, assim, fazer uma última pergunta para vocês, para a gente fechar, que é a seguinte, tipo, trazendo num ponto de vista, assim, de tipo, para vocês, assim, o que é que vocês sabem que a maioria das pessoas não sabem? Não sabe. Essa pergunta é recente, nunca escutei em canto nenhum. É uma dinâmica nova do podcast. Exatamente, isso aqui é uma pergunta de ouro aí. O que é que vocês sabem que a maioria das pessoas não sabe? Caramba, Gui. Essa é puxada, né? Conhecimento único da gente. Alguma coisa, ou individualmente, assim, né? Tipo, não precisa ser o conhecimento... né? Aí tem que ter um corte aqui pra gente deixar um tempo normal. A Aninha, ela tem uma vantagem porque ela tinha um Aninha Investiga, que era um quadro, e ela já investigou não, mas é uma coisa muitas sobre o mundo do trabalho, que não é qualquer besteira. E aí? O que a gente sabe... Uma coisa que tu sabe que, sei lá, a maioria das mulheres não sabe, mas ou pessoas da tua idade. Do ponto de vista profissional... Empresarial, pessoal. Tá. Fica à vontade. Eu não sei se a maioria das pessoas não sabe, mas acho que a maioria das pessoas acha que é meio... que é a importância desse relacionamento, assim, sabe? De você se relacionar com pessoas, assim. Porque, no final das contas, tudo é tocado por pessoas. Empresas é feito por pessoas. A pessoa que está no governo é uma pessoa, o secretário dela... Sabe, assim, tudo são pessoas e tudo é indicação. Eu digo que um dos... A gente, como o Gui comentou no começo, nós somos líderes da Manguezal. Eu sempre falo que a Manguezal, ela não me deu nada profissionalmente, mas ela me abriu todas as portas, sabe? Todas as pessoas que a gente precisava conhecer, todos os relacionamentos, tudo veio através da Manguezal. E eu acho que, além da Manguezal ter feito isso, a gente sempre teve um jogo de cintura de criar bons relacionamentos, sabe? Assim, se mostrar útil para as pessoas, ter aquela coisa do give first, give back, sabe? Nós sempre fomos pessoas que estivemos ali envolvidas
em várias ações voluntárias da Manguezal, como é o caso do Manguebit, que faz com que a gente conheça, sei lá, pessoas que eu nunca conheceria, sabe? Diretores e sócios de corporates que eu nunca imaginei conhecerem e que hoje eu sei que, aquela menina de Recife, sei que ela faz isso, sei que ela trabalha com aquele outro negócio. Então, acho que muita gente ouve falar, né, que network, né, que é uma palavra que parece um blá 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 assim, mas acho que às vezes deixa um pouco de lado, assim, a importância disso. Isso é uma coisa que pra mim é, assim, 10 de 10, sabe? Excelente. E realmente, eu concordo contigo. Um monte de gente já ouviu falar sobre networking, mas não sabe fazer networking. Perfeita a resposta. E eu acho que essa é uma característica massa, Diana, assim, de fato, cativar esses relacionamentos, né, e fazer, de fato, um networking produtivo, né? E eu acho que nem todas as pessoas sabem como fazer isso, né? Agora, uma coisa assim que eu tenho como característica que me ajuda muito, assim, e que eu acho que as pessoas às vezes não entendem a importância ou não tentam desenvolver, é tentar entender, né? Prestar atenção no outro para durante uma conversa, durante uma negociação, ter aquele... Não é um feeling, né? Mas assim, você conseguir entender o que aquela pessoa não tá lhe falando, sabe? Mesmo que ela esteja lhe falando uma coisa, você conseguir entender o que é que ela não tá lhe falando de fato, assim, sabe? Então, uma coisa é você tá na negociação e na hora que você tá apresentando, é uma coisa que eu falo com a Ana, né? Sempre que a gente tá apresentando a proposta, eu apresento a proposta numa tela e na outra tela tá, se for uma proposta virtual, né? Tá a imagem da outra pessoa que eu tô falando. Eu passo um slide e dou um Ctrl Tab para olhar a pessoa, que eu vou falando aquele slide e vou olhando a pessoa para entender quais são as reações. Saquei. Às vezes tem um pontinho que você fala que a pessoa levanta uma sobrancelha, então, brilha o olho dela ali naquele momento e que você pode explorar aquilo um pouco mais, sabe? Então, diversas vezes de negociações que a gente tem, de coisas que a gente vai fazendo, tem vezes que a gente pensa, não sei se tu reparou, teve em tal momento que a gente falou sobre isso e que a pessoa... E aí... puxa para vários momentos, né? Tanto dessa parte da negociação que é muito importante, como também tem um estudante da gente utilizando a plataforma e aí, no momento da tela lá, ele para e, sabe? Não consegue... Então, o que houve ali, sabe? Tipo, cara, ter essa percepção do outro também. Isso é muito interessante, viu? É legal, sabe? É uma coisa que a gente tenta exercitar bastante, é uma coisa que a gente faz porque dá uma outra visão, assim, do que de fato tá acontecendo, sabe? Cara, eu gostei disso, viu? Esse feeling, né? Uma vez eu escutei de Murilo Gun que ele fazia o seguinte, ele botava pra gravar o stand-up dele e aí ele depois sincronizava, assistia, né? Ia assistir. Aí ele via mais ou menos qual era o momento, qual era a piada que tinha mais riso pra poder ele usar mais dela, que não tinha graça ele tirava. Aí eu fiquei pensando, se vou fazer isso com alguma palestra minha, vou botar pra gravar ali, assistir e ver qual é que é o termômetro ali, né? Foi muito bom isso que tu falou Tem também. muita gente que diz pra você gravar a sua apresentação de proposta, né? Pra justamente isso, você entender se primeiro o seu pitch tá bom, segundo se como são as reações da pessoa que você tá falando. Sim. Então a gente tenta fazer isso de dar sempre esse Ctrl Tab ali pra estar na tela da pessoa, né? Que vai tomar decisão pra gente ir vendo. Às vezes a pessoa não tá prestando atenção, aí você faz uma pergunta pra ver se ela volta pra conversa e tudo mais. Perfeito. E isso não só, Tom, você falou muito nesse aspecto comercial, assim, negociação, mas não só isso, né? Às vezes uma pessoa que trabalha... Esses tempos aconteceu, assim, uma pessoa que trabalha com a gente, aconteceu uma situação e a pessoa... A gente, caramba, foi isso tudo, aí quando a gente foi ver, tipo, não era tudo aquilo. Aí aconteceu depois uma outra situação que a mesma pessoa também, quando a gente foi ver, não era tudo aquilo. E essa já é uma pessoa que a gente sabe que quando essa pessoa vier, assim, criando um tsunami, não é, sabe? É uma marola. Calma que a gente vai resolver. E isso tudo, acho que até como liderança, é uma coisa que você tem que, né? Ir manejando, né? Perfeito. Gente, uma mensagem final aí pra galera de Pernambuco, Nordeste, Brasil, mundo, pros alienígenas. Todos os falantes de português. Exatamente. Eu acho que como o título do podcast é do MVP A Nota Fiscal, né? Eu acho que o início ele é sempre muito difícil, assim. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, eu diria que é para o empreendedor, de fato, olhar o problema, né? E não olhar o produto que ele construiu ou que ele acha que ele tem de verdade. Uma coisa que ajudou muito a gente no início foi a matriz CSD, né? Que era aquela de dúvida, certeza e tudo mais. E aí, muita coisa que a gente colocava em certeza, depois a gente pegava e, vamos colocar aqui em dúvida pra gente validar de fato, né? Se são uma dúvida. E a gente viu que tinha muita coisa que a gente sabia, porque a gente já estudava sobre isso há muito tempo, mas quando aplicado para aquele público meio que novo pra gente ali, mudava algumas questões. Né? E aí a gente teria que fazer alteração na plataforma, usar de uma nova tecnologia educacional ali e tudo mais. Então, a gente vê muito empreendedor, às vezes, que já chega, eu tenho um SD aqui, meu aplicativo tá já com o front todo feito e tal, beleza, mas tu fez alguma pesquisa, tu validou, tu viu se o teu cliente compra, tu teve algum feedback, vai alguém de fato comprar isso? Então, assim,
eu sei que muitas vezes parece um negócio meio que by the book, né? Você meio que seguiria, mas de fato tem aquilo ali porque existe uma certa lógica, né? Então, você de fato não passar por essa etapazinha ali de validação do problema tão rápido assim, para que você possa colher o máximo de feedbacks positivos, para você montar o seu produto olhando para o público, né? E olhando para quem paga, que muitas vezes não é o mesmo, né? Então, olhando para o público e olhando para quem paga. No início da gente, a gente olhou muito para o público e esqueceu um pouquinho de quem paga. E aí a gente teve muita dificuldade no início por causa disso. Sim. E aí a gente, né, teve que dar uns passozinhos para trás até mudar um pouco o mercado da gente para que a gente pudesse, de fato, né, ter um êxito melhor ali. Perfeito. Obrigado, viu? João Thompson, cara... O cara, eu acho que um dos maiores empreendedores que a gente tem aqui, viu? Nada, Na Sorriso atualidade. fácil, né? Ainda não. Sorriso fácil e... Um dia eu chego lá. Quando eu estiver sendo contratado como influencer dessa área de empreendedorismo Sim. e tal, aí, poxa. você já é um grande influencer, pode ter certeza. Mas muito obrigado, cara. Muito Valeu obrigado, também, de verdade. E Aninha, me diga aí sua mensagem aí. O que é que você recomenda pra galera? Vou ser bem bairrista, usar a frase que a gente usa no manguezal, que é quando a maré sobe, ela sobe para todo mundo. Porque eu realmente acredito, assim, que quando as coisas vão bem para uma startup ou para uma empresa do ecossistema, aquilo ali reverbera em todo mundo, sabe? Eu sempre uso o case do quando a Neurotech foi criada, foi vendida agora em 2022, pra B3, se não me né? falha a memória, para B3. A gente começou a ter aqui em Recife uma atuação muito maior da B3. E, poxa, quantas oportunidades isso não trouxe para os empreendedores que empreendem com fintechs aqui em Recife, sabe? Ter eventos onde está lá o vice-presidente da B3 sentado do teu lado. E isso com 1 milhão de situações, né? Nosso banco antigamente era o Itaú, e aí por causa de um ótimo relacionamento que a gente tinha, a gente trouxe eles para patrocinarem o Manguebit. E tiveram startups que validaram POC com eles por causa disso, sabe? Então, eu acho que essa escadinha, assim, sabe? Que vai alimentando o ecossistema, isso está disponível para qualquer empreendedor. Então, acho que cultivar essas boas relações e entender que quando uma coisa boa acontece com a gente, como foi o nosso caso agora dessa premiação do MIT, isso não traz olhos só para mim, para Happn, para Quark. Pô, isso traz olhos pro ecossistema, sabe? O que é que a galera tá criando lá em Recife? E não só comigo, com todos os empreendedores que alcançam metas, que ganham premiações. Então, acho que ter esse entendimento de que as coisas vão se retroalimentando e que do mesmo jeito que tem um empreendedor, sei lá, Recruta aí, por exemplo, que é uma startup que a gente super gosta dos founders e que são sempre super acessíveis com a gente. Do mesmo jeito que alguém olha para eles e fala que a gente, né, olha para eles e fala, caramba, a gente se inspira neles, também tem alguém que é menorzinho do que a gente e se inspira na gente, sabe? E isso é o que faz o ecossistema E se com certeza, retroalimentar. alguém grande se inspira em vocês também, porque estão olhando e fazendo assim, olha nossa, para aqueles caramba, meninos e fala como eles são novinhos. Nossa, como eles são ali. tops e tal, 25 mil jovens impactados, eu não consegui chegar nem 30. Sim. Não, mas na verdade, A assim, gente tem muito orgulho. fazendo um disclaimer, né? Que fala disclaimer. Não, vocês realmente têm feito. Assim, primeiro, parabéns mesmo, de verdade, porque Obrigada, vocês têm Gui. feito tem uma jornada, eu acho que a jornada de vocês é muito inspiradora, de verdade, né? Principalmente para os jovens que estão querendo empreender, né? Então, realmente, eu me inspiro em vocês, né? Além disso, vocês são pessoas muito boas, né? Eu acho que quando a gente vai crescendo, às vezes a gente perde um pouco da essência. No meu caso, em algum momento, eu perdi um pouco da minha essência, aí depois eu retomei de novo. Então, e eu não vi vocês perdendo isso. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Então, além de tudo isso, além dessa inspiração que vocês trazem, eu vejo muita competência. Porque uma coisa é a gente conseguir fazer as coisas pela energia de estar ali no meio de um ecossistema e tal, porque tem uma pessoa tão inteligente quanto a gente e tal. Mas não, vocês, estão correndo muito, são muito inteligentes, correm bastante. Então é tipo assim, tem uma frase que é o trabalho duro vence o talento quando o talento não trabalha duro. Eu vejo vocês muito talentosos e trabalhando duro. Aí não tem quem pegue. É um foguete que só para lá em Júpiter, velho. Então, Boa, obrigada. Gui. boa sorte, sucesso para vocês. Foi ótimo, Obrigada, Ana. Gui. Parabéns de novo. Obrigada, tamo né, junto. por toda essa conquista que você teve aí no Eli, no MIT e daqui para frente e tal. Sim. Open Startups é besteira, né? Comparado com o MIT e tal. Chegaremos lá. Mas vai chegar lá também Sim. e tal. Então, gente, parabéns. Muito obrigado, viu? Foi um podcast muito legal. E para você que gostou, né? Dá o like aqui, manda o aviãozinho, manda pra galera, compartilhem aqui,
né? E se vocês conhecerem, agora vocês conhecem a Happn e a Quark, né? Se vocês entrarem em contato com o pessoal, baixar o app, diz lá, ó, consegui encontrar através do podcast do MVP A Nota Fiscal, porque aí já mostra que o podcast está tendo uma inserção legal, né? Tipo, a gente torce muito para que esse podcast chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Perfeito. Parabéns, gente. Obrigada, valeu. meu Tamo amigo. junto. Valeu. Obrigadão, velho. Nós.